Ok, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, vai depender do horário que vocês vão ver essa gravação. Nós do Grupo Espiritista em Mística, nós damos boas-vindas a todos, os presentes na sala Zoom e os que assistirão essa reunião em outro. Gente, o áudio, acho que cortou. Acho que ela caiu. A Beth se mutou. Ok, então vamos fazer a nossa oração inicial, né? Retornando ao retornando ao caminho com o Mestre Jesus. É isso que a oração nos leva. A gente já está em um caminho mais estreito, em um caminho mais próximo do Mestre Jesus. Então, a gente começa dizendo assim, agradecendo ao Pai amado e misericordioso pela oportunidade da reencarnação. Agradecendo por todo o aprendizado que nos ajuda nessa caminhada evolutiva. Agradecemos ao nosso irmão maior, Jesus Cristo, por todo o ensinamento e todo o exemplo que ele nos deixou. Agradecemos também aos nossos amigos espirituais, por toda a ajuda e pelas tentativas que eles fazem em nos guiar os nossos passos, quando os permitirmos. E aqui estamos todos reunidos em nome do Mestre Jesus, para que possamos adquirir conhecimentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Então, rogamos ao Pai Maior que as energias trabalhadas nesta noite, nessa reunião, em nome do Mestre Jesus, sejam levadas para os hospitais, para os lares em desajustes e para todos os irmãos em dificuldades, nesse momento tão difícil, mas com tanto aprendizado, né, nessa nossa caminhada. Que eles recebam o amparo dos mensageiros de Jesus. E que a luz de nosso irmão maior, Jesus, possa guiar a todos nós nessa jornada evolutiva. Agora eu gostaria de apresentar o nosso palestrante da noite. Então, é com sentimento de honra e de prazer que nós apresentamos o Evaldo Raia Oliveira, que é membro da Casa do Caminho Chico Xavier, localizada no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Amigo Evaldo, fique com os nossos agradecimentos e a todos os membros da Casa do Caminho Chico Xavier, que está nos ajudando nessa noite de hoje na divulgação da doutrina espírita, dessa nossa querida doutrina espírita. Evaldo vai falar sobre honrar pai e mãe do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigada a todos. Com você, Evaldo. Obrigado, boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre amado, sempre nos inspire a falar aquilo que nós necessitamos ouvir para o nosso aprendizado e não tanto aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Porque o Evangelho, ele representa a verdade que Jesus nos traz do Pai Celestial. E a verdade, embora ela não possa ser utilizada como uma arma, mas a verdade ela serve como aquilo que nós buscamos para melhor nos esclarecer. E quando nós optamos de falar sobre esse capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, é porque nós fomos chamados a atenção para determinado entendimento desse capítulo, que muitas das vezes nos foge a percepção daquilo que Moisés recebeu lá no início da jornada do Deus único, do Deus verdadeiro, né, como o povo hebreu sempre se coloca com justeza em relação a Deus, e muitas das vezes nós entendemos os 10 mandamentos como uma imposição de Deus quando não é verdade. É um convite de Deus para que nós possamos compreender a extensão do seu amor, que para a humanidade encarnada e desencarnada, que ainda está associada a essa escola terrena, que é abençoada, né, que nos recebe, muitas das vezes não temos essa compreensão do Deus Pai.
até porque Moisés vem nos trazer uma visão ainda muito humana de Deus, aquela visão que Deus estaria próximo aos nossos interesses e desejos. Apenas com a vinda do Divino Mestre que começamos a conhecer Deus na figura paterna, ou como ele chamava, né? Abba. E eu achei tão bonitinho um irmão lá da Bahia, né? Ele falar que Abba, em aramaico, queria dizer papai, ou painho, né? Como o bom baiano gosta de se referir à figura paterna, mas seria nessa proximidade que Jesus sempre deseja que nós sejamos reconhecidos como filhos amados do Pai de todos nós. Então, quando Jesus nos traz essa afirmação, né, que está assim, no início, no item 1 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e está anotado assim por Mateus, por Lucas e por Marcos. Sabeis os mandamentos. Pô, Evaldo. Ficou mudo, Evaldo. Ficou mudo aí pra gente. Desculpa, foi sozinho. Mais eu ou nem menos toquei no nesse primeiro. trem. Eu vou voltar aqui. A nossa proposta, né, de falar do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1 do capítulo 14, onde tanto Lucas, Marcos e Mateus anotam as citações de Jesus quando ele nos orienta. Sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Jesus faz uma sequência, não na ordem cronológica que está em Êxodo, no capítulo onde Êxodo capítulo 20, versículo 12, quando Moisés começa a elencar os 10 mandamentos. Jesus não faz naquela ordem precisa. Jesus cita mandamentos da lei de Deus, ou como os hebreus costumam dizer, elenca a ordem de Deus para o homem. E se nós analisarmos os 4 primeiros mandamentos, ou melhor, os 9 mandamentos da lei de Deus, é uma imposição ou uma ordenação para o homem. Amarás a Deus sobre todas as coisas e todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. O único mandamento que oferece uma recompensa é o 5º mandamento. Honrarás ao vosso pai e à vossa mãe, para que tenhas longos dias na terra que o Senhor Deus vos dará. É o único mandamento que tem uma recompensa quase que imediata, mas não a recompensa que a gente imagina, que o fato de honrar pai e mãe, porque eu vou viver muitos anos na terra, ou seja, eu vou ficar aqui além do tempo normal que estaria designado pelas leis da matéria para que eu fique, e não é essa a proposta. Porque a proposta dos 10 mandamentos, como o homem ainda não tinha a visão da vida espiritual, da vida futura, então Moisés trouxe esse entendimento no 5º mandamento, que é honrar a vosso pai e vossa mãe, de uma recompensa já aqui no plano material. Mas essa recompensa estava associada a esse compromisso. E interessante que na tradição hebraica sobre esse 5º mandamento, os Rabone, né, os rabis hebraicos, eles colocam que honrar pai e mãe não quer dizer que tenhamos que aceitar tudo que pai e mãe façam. Se o pai e a mãe ferir a lei de Deus, a lei estabelecida por Deus nos 10 mandamentos, eu não sou obrigado a concordar com meu pai e com a minha mãe e seguir a orientação deles que me distancia da lei. Eles dizem que é uma ação de respeito que nós devemos aos pais no cuidado para com eles, como também na atenção que nos é devida. Mas quando a gente fala honrar pai e mãe, ainda mais hoje, no século XXI, tem uma visão bastante diferenciada de que tínhamos lá no século 20 ou 25, antes da vinda de Jesus
aqui ao plano material. Por quê? Porque a relação da sociedade extremamente patriarcal, aonde o homem tinha direito absoluto sobre a vida e a morte da sua família, da sua mulher, dos seus filhos. A mulher, naquela visão tão ainda assim, dominadora do lado masculino, a mulher tinha poucas atenções ou poucos cuidados. Tanto que na lei hebraica, a mulher que ficasse viúva, sem filho homem, ela era destinada à mendicância. Ela não tinha nenhum amparo social em função da sua viuvez, se não tivesse filho homem, se tivesse só filha mulher. Agora, se ela tivesse um filho homem, aí ela teria o amparo desse filho, que ele teria que ajudá-la e mantê-la, ela e as irmãs, caso tivesse. É em função dessa visão que Jesus, lá no alto da cruz, vira para João e fala: filho, eis aí a tua mãe. Por quê? Porque Maria, ela não tinha outros filhos. Ela já era viúva, cabia a Jesus o cuidar dela, mas ele estava na cruz, retornando ao plano espiritual. Como é que Maria ia ficar? Então, ele dá a João a responsabilidade de cuidar dela, como mãe dele fosse. E Maria também olhasse para João como um filho que ela não teria mais no âmbito material da sua jornada. As atitudes de Jesus, ela era sempre acrescida de uma visão da tradição hebraica em relação aos fatos que iam ser recorrentes. Hoje, de uma forma até certo ponto romântica, nós olhamos esse momento da cruz como Jesus nos destinando como filhos de Maria, por ela ser a mãe da humanidade. Não está errado. Não está errada essa visão, porque o amor de Maria por toda a humanidade é um amor extremado, de mãe mesmo, aquela que se preocupa na intensidade do termo mãe. Mas para aquele momento da sociedade hebraica, Jesus queria garantir o amparo de Maria. Tanto que, após o drama do Gólgota, após a ressurreição de Jesus e o seu retorno em definitivo ao plano espiritual, naquele momento, João tomou para si a responsabilidade de Maria e a levou para Éfesos, onde ela se estabeleceu para a continuidade da sua jornada física, amparando, socorrendo, como nós sabemos, e quem tiver dúvidas sobre o trabalho de Maria de Nazaré no período pós o retorno de Jesus ao plano espiritual, basta ver o capítulo 30 do livro Boa Nova, ditado por Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, naquele momento, a visão era dar uma segurança, um amparo à mulher, a Maria, que ficaria fragilizada socialmente em função da tradição hebraica. E quando ele começa a relatar essa citação que consta nos evangelhos de Marcos, de Lucas e de Mateus, nos chama a atenção para um detalhe. Porque Jesus fala assim, eu vou repetir, vocês me permitam, mas Jesus fala assim: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e vossa mãe. Aquela época não tinha muita ligação, ou não era hábito as pessoas terem sobrenome. O sobrenome ou a relação com do cidadão era em relação à família ou em relação ao local em que ele nasceu ou vivia. Maria de Magdala, Judas Iscariotes, Joana de Cusa. Quem era Cusa? Cusa era um administrador de Herodes, um alto administrador de Herodes, e ela, Joana, era sua esposa, então era Joana de Cusa. Maria de Nazaré. Por quê? Porque nasceu e viveu na aldeia de Nazaré. Jesus de Nazaré, Jesus o Galileu. Todos esses adjetivos não eram sobrenome propriamente dito. Como, por exemplo, Bartimeu. Lembra do Bartimeu, aquele que foi curado da sua cego de nascença? Bar quer dizer filho, Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. Por que ele não tinha nome próprio?
porque ele nasceu cego e era deficiente visual. Então, ele não tinha direito a um nome, ou ele não figurava no livro da vida do povo hebreu pela sua deficiência física. Bar-Rabás, né? Filho de Abás. Mas por que ele não tinha nenhum defeito físico, mas tinha defeito moral? A ação dele de violência, de agressividade mesmo entre os pares, tirou dele o direito de ter nome. Por quê? Porque ele, pela conduta moral, também não fazia parte do livro da vida do povo hebreu. Então, eram hábitos, eram tradições daquela época que favorecia esse entendimento. Quando se referem a Jesus, fala assim: esse não é Jesus, o filho de José, o carpinteiro, lá da Galileia? Por quê? Porque quando se falava em nome do Pai, em relação ao Pai, o filho ele tinha a obrigação de zelar pela manutenção da honra do nome do Pai. Ele tinha que zelar. A forma como você deve ser reconhecido como filho de A ou B é pela como você aplica os entendimentos, os conhecimentos morais que seu pai lhe passou. Aí lhe caracteriza filho de. Porque quando o filho ele destoa da orientação moral do pai, dos pais, ele perde o direito de ter a denominação filho de. Ele perde essa denominação. Por quê? Porque ele não honrou a figura do pai. Ele não teve como respeito ao pai seguir as orientações de caráter. Mas, Evandro, mas nem todo pai é bom exemplo. Realmente, nós sabemos que não. No mundo globalizado, muitas das vezes, muitos de nós, pai e mãe, nós na busca das nossas conquistas pessoais, nós não damos atenção na orientação moral. Eu não estou falando de religião, não. Orientação moral daqueles que nos são filhos, daqueles que nos foi dada essa responsabilidade. E quando isso acontece? Quando nossos pais não nos dão o exemplo daquilo que nós necessitamos para caminhar retamente sobre a terra. Aí você tem que honrar. Porque ele, embora não te dê os exemplos que você julgue necessário para a sua trajetória, mas quando está na lei honrar pai e mãe, é que você não tem o direito de julgar as atitudes dos seus pais. Você não tem o direito de corrigir o seu pai moralmente. Por quê? Porque, como diz Emmanuel no Consolador, a dívida do filho para com o pai é impagável. Como que eu vou retribuir a seu Eusébio, Dona Dalva, meus pais nessa existência, que já estão no plano espiritual, como que eu vou retribuir a bênção da existência para eles? Nem que em outra existência eles me venham como filhos. Eu continuarei com essa dívida. Eu continuarei com essa responsabilidade de respeitá-los, de honrá-los a partir do momento que eles se uniram para me dar a oportunidade da encarnação. É verdade que a minha geração não tinha muita possibilidade de falar para o pai de igual para igual, de fazer qualquer tipo de atitude desrespeitosa. A gente não era dada essa liberdade para a gente, não. E na nossa ideia de querer criar os filhos diferentes da forma que nós fomos criados, não é apologia à agressividade nem violência, mas nós não colocamos para os filhos muitos dos limites que nós tivemos. Muitos dos limites. Então, eu costumo dizer que a minha irmã está aí, se eu estiver alterando qualquer coisa, ela vai me falar. A minha mãe era um espírito de um amor intenso por todos nós, por todos os 6 filhos. Mas também nenhum filho se queria subir nas tamancas, não, que ela falava, que ela virava a mão na cara da gente. E virava mesmo, não era figura de linguagem, não. O bicho cantava mesmo no lombo da gente. Mas nem por isso nós entendemos que houve maltrato, houve crueldade. É o que eu estou falando, são gerações diferentes. Nós não queremos trazer do passado algo para o presente que não se adequa. Mas são relações que foram criadas aonde nós aprendemos a necessidade do respeito.
e sem querer a crítica mordaz, ferrenha aos nossos pais, porque compreendemos que eles davam o melhor que poderiam dar, no entendimento deles, para todos nós. Então, o honrar pai e mãe, ele sai daquela visão de você representar a honradez que o seu pai lhe ensinou, quando o pai ou a mãe tomam uma atitude que difere do caminho correto, aí você tem que honrá-los pelo respeito na oportunidade da presente existência. E o interessante, quando Jesus coloca esses mandamentos anterior ao mandamento de honrar pai e mãe, o que podemos entender qual é a orientação de Jesus? Se você não cometer adultério, se você não matar, não roubar, não prestar falso testemunho, não fazer agravo a ninguém, você está honrando seu pai e sua mãe. Você está seguindo aquilo que o mandamento de Deus lhe orienta, lhe ordena a fazer. A melhor forma de você provar o seu amor pelo seu pai e sua mãe, na matéria ou fora da matéria, pai e mãe biológico ou não, porque o ensinamento não se aplica a pais biológicos, se aplica àqueles que têm a responsabilidade de nos orientar, nos encaminhar e nos educar. Se eu seguir os preceitos da lei de Deus, eu estou honrando meu pai e minha mãe. Por que tem esse entendimento? Para o povo hebreu, por exemplo, algum de nós nos preocupamos, quando os filhos estavam pequenos, de ensinar para eles os 10 mandamentos? Assim, ensinar a ponto de eles saberem de cor os 10 mandamentos. Bobear nem a gente sabe de cor, né? Se for seguir um por um, conforme está lá em Êxodo capítulo 20, a gente vai se enrolar. Nós não temos essa cultura aqui no Ocidente, mas lá, no Oriente Médio, lá era responsabilidade da mãe o ensino da Torá. Então, a mãe, ela tirava parte do seu dia para trazer a tradição oral da Torá. Então, os 10 mandamentos eram uma das primeiras atividades que a criança hebreia conhecia. Ela sabia já de antemão. Lembra daquela passagem que Jesus se perdeu de José e Maria e encontrou ele lá no templo? Lembra dessa passagem? Eu tenho um segredo para contar para vocês. Jesus se perdeu não, gente. Quem se perdeu foi Evaldo, sabe? Na jornada dele evolutiva. Jesus é um Cristo. Ele é o governador do planeta. Ele não se perdeu de nada. Ali ele estava iniciando o processo de transição de criança para adulto. E uma das atividades da transição, ou do ritual de passagem, era ser arguido pelos sacerdotes, ou da sinagoga ou do templo. As sinagogas, quando não poderia a família ir a Jerusalém. Quando podia ir a Jerusalém, era no templo que os sacerdotes iam arguir a criança. Então, chegava perto do jovem, com 12 para 13 anos, porque é interessante. O ritual de passagem do povo hebreu começa para os homens aos 12 anos e pode, no máximo, chegar a 13. Chegar aos 13 anos, você não conseguiu passar pelo teste dos sacerdotes, você ia sair do livro da vida, porque você denotava ter alguma dificuldade intelectual que você não gravava os ensinamentos. E não tinha, por incrível que pareça, não tinha tablet nem iPad para anotar e botar a cola depois embaixo da mesa para ler. Era tudo na memória. Então, tinha que saber os 10 mandamentos e apenas os 613 mandamentos da lei de Moisés. Só 613, era fácil de gravar. A gente há de convir, né? É molinho de gravar. Então, tinha que saber. Quando Jesus está lá no templo, que ele está sendo arguido pelos sacerdotes, ele dava a resposta que estava na Torá e ainda dava mais 2 horas de lambuja do entendimento. E os sacerdotes ficaram tudo doidos. E quando um cansava, sentava outro para arguir Jesus. Então, a figura de que passou-se para a sociedade que Jesus tinha se perdido de José e de Maria, não se aplica à realidade de um Cristo, porque um Cristo, quando ele chega o Espírito chega na condição crística, ele tem total domínio sobre a matéria, mesmo encarnado. Então, o mestre, ele é mestre, criança, adulto
e eternamente mestre. Por isso que ele fala para o discípulo, quando o jovem fala, né? Bom mestre, mestre eu sou, disseste bem. Agora, bom só o Pai que está no céu. Cortou ali logo a ideia de bajular, de ficar puxando o saco, né? Então não tem essa visão. Jesus não é a favor de bajulação, não, tá bom? Não rola, não. Então, essa visão de que Jesus teria se perdido não cola por isso. Por quê? Porque ele, na condição de um jovem passando no ritual, fazendo um ritual de passagem, ele tinha que saber a Torá. E quando ele coloca esses mandamentos, antes de anunciar o honrar pai e mãe, é que se nós seguirmos os 9 mandamentos da lei de Deus, nós estamos honrando o nosso pai e nossa mãe, que nos ensinaram a respeitar a lei de Deus, a respeitar a Torá. Então, assim, não existe nada solto no Evangelho de Jesus, quando Jesus, após terminar a multiplicação do pão e do peixe, né, que alimentou. Está assim lá, o evangelista anotou, 5.000 homens. Por quê? Porque as mulheres e as crianças não eram contadas naquela época. E se a gente analisar hoje, dá para contar quantos homens tem aqui na sala, né? Olha só como é que as mulheres ganham de muito da gente. Então, as mulheres sempre tiveram a veia sentimental de ligação com o transcendente muito mais afinada do que nós, homens. Por isso que a gente encarna, reencarna, né? A mulher encarna, desencarna, vai para a Aurora Nova, né? Que nem a mãe de André Luiz. Aí André Luiz, o pai dele, desencarna, vai para o umbral. Então é bom a gente abrir o olho, que as meninas estão muito tempo na nossa frente e a gente tem que acompanhar o progresso moral delas. Temos que acompanhar. E quando fala que Jesus alimentou 5.000 homens, e se a gente for fazer uma conta por baixo, devia ter o triplo de mulher e criança junto com aquele povo. Quando termina aquela alimentação, o mestre em prece, agradecendo a Deus a bênção do pão, quando Jesus olha, tinha mais ninguém. E Jesus pergunta, onde todos? E um discípulo falou, foram-se, mestre, já se alimentaram, foram. E Jesus pergunta, e vocês também não vão? Aí Pedro, tocado pela espiritualidade superior, traz uma frase que toca fundo no nosso coração. E aonde, mestre? Se só tu tens palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Então, nenhuma palavra que Jesus trouxe para a gente, que está grafado no Evangelho, são palavras soltas, sem valor de entendimento e de análise profunda. Então, quando ele coloca nessa sequência, e por último, honrar pai e mãe, o que Jesus está falando para a gente? A melhor forma de eu honrar meu pai e minha mãe é seguir os mandamentos da lei de Deus. Algum pai, alguma mãe deseja que o filho seja infeliz? Normalmente, 99% das vezes, não. Então, se o meu pai e minha mãe quer que eu seja feliz, então eu tenho que absorver os ensinamentos que ele me trouxe através das leis de Deus. Então, quando nós lermos novamente o honrai vosso pai e vossa mãe, não é apenas o ato de zelar pela saúde, pela alimentação, pelo cuidado com eles na velhice ou não, não é apenas isso. Não é apenas isso. Porque ao pai e à mãe, nós temos o compromisso, diante da lei de Deus, de honrá-los, de cuidar deles, de tratar eles como joia preciosa, como eles nos trataram desde a nossa infância. Para os pais, os filhos são sempre joias que precisam ser lapidadas, mas eles não usam nem a marreta nem o cinzel. Usam o amor, a compaixão, a compreensão, para que nós vamos moldando o nosso caráter em função dos exemplos que ele nos dá. E nos diz Emmanuel, também no Consolador, que caso o pai ou a mãe fuja ao compromisso da orientação, da educação, ainda assim nós devemos honrá-los e respeitá-los. Porque se coloca amar a pai e mãe, ia complicar para a gente. Porque a nossa fragilidade no sentimento do amor não nos permite distribuir isso com tanta responsabilidade. Quando coloca honrar, não, porque a honra está acima dos sentimentos materiais que nós elencamos como amar ou não amar. Porque o ódio não é o oposto do amor.
O ódio é a doença que se transforma num sentimento. O amor não tem antônimo. Amor só tem sinônimos. Por quê? Porque amor vem de Deus. Todo bem emana de Deus, como Jesus nos orienta. Essa visão, esse sentimento de honrar pai e mãe está estabelecido na lei, mas uma sequência de entendimentos da lei. Não é que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, pula 1, 2, 3, 4 mandamentos, depois vai honrar pai e mãe. Não, estão interligados. Estão interligados. Por que Jesus, com um jovem rico, que chega perto dele e pergunta, né? Mestre, que devo fazer para conquistar a vida eterna? Aí Jesus fala, segue os mandamentos. E quais mandamentos? Aí Jesus fala, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, nem as coisas do próximo. Aí o jovem fala o que para Jesus? Isso eu faço desde a minha mais tenra mocidade. Aí Jesus falou, então tá bom. Vai, vende tudo que tens e doa aos pobres. Que mandamento é esse? Vender tudo que tem e dar aos pobres. O primeiro mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Se você não está preparado para abrir mão de tudo por amor a Deus, então você vai ter ainda que trilhar o caminho do segundo, do terceiro ao 10º mandamento. Porque o primeiro mandamento, ele abre as portas da espiritualidade superior para todos nós. Os outros 9 mandamentos, incluindo o 5º, eles são atitudes de relacionamento intersocial. Porque se eu honrar meu pai e minha mãe, eu vou ser visto na sociedade como um homem justo. Como um homem justo. E ser um homem justo, na tradição hebraica, é ser um homem que ninguém tenha nada para falar contra a gente. É essa visão que nós entendemos do honrar pai e mãe, que sai daquela visão muito simplória, de que eu tenho que cuidar do meu pai, está velho, coitado, né? Eu até faço uma campanha aqui para que a hora que meus netos assistirem, lembrarem de cuidar do vovô, quando o vovô estiver lá bem caidinho, né? Que nem fala o padre Fábio de Mello aqui no Brasil, né? Alguém lembre de botar o padre Fábio de Mello no sol, mas mais importante, alguém lembre de tirar o padre Fábio de Mello do sol. Então também que algum neto me leve para tomar sol, mas depois me tire. Mas isso eu só posso passar isso para os meus netos através do exemplo, do carinho, do respeito, do amor que eu mostro para eles que tenho aos meus pais. Se não, eu não tenho condições de apenas com palavras honrar meu pai e minha mãe, mas com as minhas atitudes no bem, baseado naquilo que Moisés trouxe e Jesus disse que não veio destruir a lei, mas dar amplitude a ela. Então, honrar o pai e a mãe é oferecer ao seu pai e à sua mãe a sua gratidão em forma de atenção, de respeito e de carinho. Muito obrigado. Vai deixar um tempo, né, o Babler, para que alguém quiser fazer pergunta, o Babler sabe a resposta toda. Pode fazer à vontade as perguntas para ele, tá legal? Primeiro aí, meus parabéns. Eu estou tomando água aqui porque eu já estou sem saliva, escutando você falar. Muito bom. E a gente nunca teve tanta gente para uma discussão. Então, quem tiver a fim de fazer pergunta, eu queria que vocês colocassem no chat, eu quero, ou eu, porque aí a gente já vai saber quem que é o próximo a fazer a pergunta aí, e aí o Evaldo consegue responder. Eu só tenho que dizer que foi fantástico, adorei. Obrigado. Que foi só 30 minutos, eu gostaria de ficar aqui muito mais. Não, olha, eu sou aposentado. Se quiser, pode ficar até segunda-feira. Eu também. Eu vou ter que trabalhar cedo amanhã, mas até amanhã tem tempo. Tem tempo. Vai dormir para quê? Bom, eu vou começar fazendo então a primeira pergunta. Aí o pessoal ninguém colocou ainda aqui. Você falou assim, né, sobre o honrar, né, no lugar de amar. Achei interessante essa colocação que o amor é uma coisa mais divina e honrar é uma coisa mais humana, né? Isso. Aí a pergunta para mim, para você era o seguinte: será que a gente podia entender que honrar pai e mãe
como já nos traz, assim, o único dos mandamentos que já nos traz um benefício imediato, né? Ele também não ajudaria o nosso entendimento aí do sentimento de amor e gratidão que nós teríamos de ter pelo Bá, ou Abá, ou paizinho, ou painho, que nem você falou no começo, pelo nosso Pai celestial? Nós somos ainda, como somos espíritos ainda, a gente costumava falar, sabe, que nós estamos na infância espiritual. E nós fomos corrigidos por um mentor, que ele nos diz que nós não estamos na infância espiritual, nós estamos na infância moral. Por quê? Porque ainda não compreendemos a mensagem do Cristo na sua amplitude de moralidade. Aí um amigo nosso, né, muito, muito querido, ele fala que a gente não está na infância, a gente está na aborrecência moral. Ou seja, a ideia da gente é conflitar com tudo. Né? E quando a gente coloca a questão, está no quinto mandamento de honrar pai e mãe, o que Jesus deseja é que, partindo da compreensão do respeito que eu tenho que ter, do amor que eu tenho que ter ao meu pai biológico, à minha mãe biológica, eu transfira isso também para Deus, como você colocou. Porque ninguém faz as maiores coisas sem fazer as menores. Nós caminhamos ainda em passos muito lentos em relação ao nosso progresso moral. Porque Jesus fala assim para a gente, como podes dizer que ama a Deus que não vês e não amas ao próximo que vês? Como é que eu vou dizer que eu honro a Deus, eu amo a Deus, e não consigo amar o meu próximo, aquele que está no meu caminho, aquele que eu destino como sendo os invisíveis da sociedade, aqueles que eu não faço questão nenhuma de dar atenção? Esse eu estou vendo, eu não consigo amar, como é que eu vou amar a Deus? Jesus fala assim em outro momento para a gente, crede em Deus, para os discípulos. E todos eles, cremos, Senhor, cremos em Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí Jesus fala assim para ele, o diabo também. Faz a vontade de Deus que vai te diferenciar do opositor. Então, não basta eu dizer que eu amo a Deus. Não basta. Eu tenho que exercer esse amor, em primeiro plano, com meu pai e minha mãe. Em segundo plano, com todos aqueles que estão ao meu redor. Tá bom? O próximo da fila obrigado pela resposta, gostei. É o Rodrigo. E depois é a Marlúcia, que ela está com a mãozinha ali levantada. Tá. Evaldo, primeiramente queria agradecer, gostei bastante da sua palestra, dos seus pontos de vista, principalmente da parte histórica, né, da cultura hebraica. Foi bem interessante aí, se a gente conseguir entender um pouco mais o contexto, eu sempre falo isso aqui no nosso grupo também, a gente tem sempre que analisar a informação dentro daquele contexto cultural da época que ela foi criada, né? E aí a gente tem um entendimento mais profundo. E eu gostei bastante que você abordou isso daí, eu acho que enriqueceu muito a palestra. O ponto que eu queria levantar, na verdade, é só um comentário rápido. Só como espírita, né, a gente acredita em reencarnação. E a gente sabe que muitas vezes nós temos pais ou filhos, né, que são grandes desafios para a gente, né, como desafios reencarnatórios, né, pais ou filhos que podem ser, né, algozes de outrora, né, que a gente precisa, de certa forma, aprender a perdoar e, acima de tudo, aprender a amar. Então, acho que o honrar o pai e mãe, acho que para muita gente, não é sempre que é assim, né? A gente sabe que o pai e a mãe nem sempre são adversários de outra vida, mas podem ser também, né? Perfeito. O que pode justificar essa relação aí de pai e filho que é meio conturbada e tal, porque ainda são espíritos que não conseguiram superar as desavenças, né? E aí o desafio se torna cada vez maior. Só esse comentário e agradecer novamente. É verdade. A alegria do conhecimento que nós temos da pluralidade das existências nos propõe uma reavaliação desse sentimento.
nos propõe. Porque no conceito antigo, né, do povo hebreu, tem duas palavras, dois termos que a gente usa muito, que é arrependimento e perdão. Para o povo hebreu, arrepender-se é olhar para trás. E perdoar é olhar para frente. Porque quando você se arrepende e olha para trás, você lembra do erro que cometeu e se esforça em não cometê-lo novamente. E quando você perdoa, você perdoou, e você não quer ficar relembrando permanentemente aquilo que te levou à necessidade de perdoar. Num processo reencarnatório, com a bênção do esquecimento, Jesus nos propõe, através da lei de Deus, nos propõe o quê? O fato de você perdoar. Perdoar. Quando eu tenho dificuldade de relacionamento com meu pai ou com meu filho, a doutrina me esclarece que eu não tenho que exigir deles a compreensão, porque quem estuda a doutrina sou eu. Então, sou eu que tenho que dar o exemplo da compreensão, o esforço da compreensão. Não quer dizer que será vitória garantida. Não quer dizer. Porque se entramos num processo de reequilíbrio emocional com o pai ou com o filho, isso quer dizer que, certamente, é fruto de várias existências em choque, entrando em choque. E não vai ser numa existência que vai resolver isso. Mas a gente lembra, né, Pedro nos fala na sua epístola, né, que o amor cobre multidão de pecados. Então, se conseguirmos desenvolver o amor naquele sentimento ainda inicial, mas desenvolver o amor, a gente vai se esforçar muito e muito para entender que o outro não tem o mesmo pensamento que eu, seja meu pai ou seja meu filho, mas a gente vai se esforçar. É esse o nosso objetivo da reencarnação. É por isso que nós falamos, Rodrigo, da questão de que o pai não é necessariamente o biológico. Quantas vezes o irmão mais velho é o pai? Quantas vezes o tio é o pai? O avô, a avó. Então, é um respeito à figura, aquele que tem a responsabilidade de te orientar. O padrasto, né? Vou puxando brasa para minha sardinha, né? Que eu estou com meu enteado aqui, mas, assim, que nós temos a responsabilidade de dar bons exemplos, mas não temos ainda o compromisso de dar o bom exemplo. Temos uma responsabilidade, mas não temos compromisso. É um caminho que a gente está trilhando ainda, né? Ok, obrigado. A Marlúcia pode falar agora, se ela quiser. E depois vai ser a Miriam. Ok, boa noite a todos. Na verdade, não é uma pergunta, é assim uma colocação, Evaldo. Pelo que eu entendi, quando a gente honra nossos pais, a gente automaticamente já está amando a Deus, né? Porque a gente já está cumprindo um dos mandamentos deles, nós já estamos agradando a Deus. Justamente. É verdade. Seria isso? É verdade. Porque naquela passagem que está no Evangelho que Jesus pergunta quem é minha mãe e quem são meus irmãos, não tem essa passagem? Tem. Aí, num olhar mais imediato, fala assim, brincadeira, né? Jesus nem teve consideração com a mãe dele, gente. Que isso? O que na realidade nós podemos deduzir? A quem Jesus se referia como pai? Deus. Não é? Se ele nos coloca Deus como uma figura paterna, global, universal, então ele tinha que honrar a Deus, atender aqueles que queriam ouvir a sua palavra. Porque o que o evangelista diz? Que Maria e seus irmãos que não o compreendiam, queriam prendê-lo, pois perderam o espírito. A narrativa evangélica está assim. Então, se Jesus deixa de cumprir a tarefa dele, que é de esclarecer, de orientar, honrando a Deus, ele estaria na mão dos irmãos, que são irmãos, meio-irmãos, né? Filho de José, e eles o reteriam. Por quê? Porque não compreendiam, achavam que Jesus era louco, não compreendia a tarefa do mestre. Então, quando ele diz quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele está falando o quê? Que eu faço a vontade do Pai, e não a vontade dos homens. Quantas vezes nós deixamos, às vezes, de cumprir certos compromissos dentro da casa espírita, ou mesmo na nossa vida social, para poder
porque senão papai e mamãe vai ficar chateado que eu fiz assim, que eu fiz assado. Mas o meu compromisso não é apenas com a parentela biológica, mas também com a parentela espiritual, como Kardec aborda nesse aspecto. O nosso compromisso é mais abrangente. Ok, obrigada. A Miriam. Miriam, pega leve, hein? Eu te conheço. Boa noite a todos. Sejam, é um prazer. É um prazer te ouvir sempre, Valdo. Obrigado, amiga. Sabe que nós somos, assim, parentes, né? Isso. Um pouco escuro, mas parente. Obscuros, mas parentes, de muitas vidas. Mas eu queria falar que você tocou bastante nos relacionamentos, né? Então, eu queria perguntar se o senso crítico de acusações, de não perdão, enfim, esse senso crítico de você saber o que é certo, errado, esse senso crítico, ele seria uma habilidade chave na nossa vida, do nosso cotidiano? Aí a gente tem que ter uma pausa para analisar qual o senso crítico que eu estaria usando. Se for o meu, é falho. Se for do Evangelho, não. Se usarmos a análise do Evangelho, nós compreendemos que o que Jesus nos propõe é que amar ao próximo como a nós mesmos. Muitas das vezes a gente usa o nosso senso crítico baseado na nossa visão sobre determinado assunto. Aí eu peco, muitas das vezes, pelo meu distanciamento da fraternidade, do amor ao próximo. Porque se a gente pega, Miriam, lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, ele coloca assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, nós temos que ter como base, como senso crítico, aquilo que o Evangelho nos propõe. E o Evangelho não faz distinção entre o pai e o filho, entre o filho e o pai. O Evangelho nos propõe uma ação pela fraternidade. Por isso que Jesus nos coloca: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu usar o meu senso crítico do Evaldo, eu vou certamente ter uma avaliação bastante distante daquilo que o Evangelho me propõe. Porque o Evangelho propõe que eu deixe de ter razão para ser feliz. A gente fala isso até, de certa forma, corriqueira. Deixar de ter razão para ser feliz. E muitas das vezes a gente fixa nosso ponto num senso crítico de razão e sai igual um caminhão truncado na serra sem freio, atropelando o que tem pela frente, porque em busca do senso crítico. Mas nós somos regidos por uma lei de fraternidade, de amor ao próximo. Aí a gente vai não ser barrado, mas vai ser obrigado a analisar de uma forma diferente. Por isso que eu falei, não é o meu senso crítico, é o senso crítico do Evangelho. Né? Ou então, como Kardec coloca, né, o senso moral que a doutrina nos oferece através dos benfeitores. Né? Então, ainda é uma habilidade que nós temos que desenvolver. Olha, eu costumo dizer... É uma ótica que a gente tem que modificar, né? Isso, porque... de tanto eu usar o meu senso moral, o meu orgulho e meu egoísmo, até eu trocar esse orgulho e egoísmo pelo princípio de fraternidade, aí vai uma distância muito grande. Mas é exercício. Né? Valeu. Forte abraço, meu amigo. Muito beijinho nos irmãos aí, do Lar de José. Falou? Obrigadão. Obrigada a todos. O Lar de José, aqui na Ilha do Governador, tá? E tem também a Marisa ali do GECAL, que é lá de Itaipuaçu, a Jane do Cefac, mas um pessoal do Cefac aqui que eu obriguei a participar, sabe, Antônio? Porque senão, eles estão aí, graças a Deus. Ainda tem a Maristela lá do irmão Atmos, lá de Maricá também. Tudo coração generoso. Nós vamos ficar conversando aqui depois que acabar a palestra, que você vai me ensinar como é que faz isso aí, que eu vou fazer a mesma coisa. Eu te dou as dicas.
Ninguém colocou mais mãozinha aqui e ninguém falou mais. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar as pessoas que falaram boa noite aqui no chat e a pessoa vai ter que fazer uma pergunta para a gente continuar o negócio. Mas eu achei sensacional essa pergunta aí do senso crítico também. Eu acho fantástico isso. E o que você trouxe do Evangelho, né? O Evangelho é sempre difícil para a gente aplicar, né? É verdade. Mas não é impossível, né? Não é impossível, né? Não é impossível. Eu costumo dizer que impossível é Deus pecar. Todo o restante é possível. Opa, a gente tem aqui uma mãozinha. O Mário. João, segura o Mário aí. Fala aí, Evaldo. Tudo jóia, meu irmão? Graças a bom Deus. Que bom. Olha só. Não, vou te botar em fla-flu, não. Olha só. Seguinte, você também não percebe que muitas das vezes, o que acontece? Esse endeusamento que era feito antigamente do pai e da mãe, as pessoas viam o pai e a mãe sem defeitos, sem nenhuma situação. E conforme iam crescendo, iam percebendo que são pessoas comuns. E muitas das vezes os espíritos não eram preparados para ver essas pessoas como espíritos imortais, como espíritos com defeitos, dificuldade de relacionamento. E isso gerou nas pessoas, às vezes nos filhos, essas revoltas, porque endeusaram como super-heróis. Isso foi alimentado equivocadamente, a gente sabe que é assim mesmo. Mas que isso talvez tenha gerado essa dificuldade, às vezes, nos relacionamentos pais e filhos. O que tu acha? Olha, o Haroldo Dutra Dias, né, ele fala para a gente que nós trazemos ainda impregnado no nosso perispírito inúmeras experiências de encarnações anteriores. Ele até diz, brincando, que muitos de nós, se passar um elefante, a gente monta e vai embora. Pela existência da gente lá na Índia. Ou muitos outros, se vê um camelo, meu amigo, é meu, vou para o deserto e ninguém me segura. Nós somos o resultado de múltiplas existências, evidentemente. Né? Você sabia, Mário, que na tradição hebraica, o filho, quando o pai entrava na sala, o filho tinha que se levantar. E só podia sentar ou quando o pai sentava ou quando mandava sentar. Senão ele ficava em pé. E o filho não tinha direito de sentar à mesa e começar a se alimentar antes do pai. Nós trazemos ainda esse atavismo de várias existências, e não as gerações atuais, que já teve uma abertura maior da possibilidade da conversa, mas as gerações anteriores tinham muita dificuldade de sequer colocar uma opinião para os pais, porque eu costumo dizer que a minha geração, minha mãe me criou com Wi-Fi. Ela olhava no canto de olho, eu já compreendia a mensagem e não queria que isso se traduzisse em banco de dados, que era a chinelada. Hoje, você pode olhar de canto de olho, de cima para baixo para o filho, que o filho não vai entender esse tipo de relacionamento. Por quê? Por ser gerações de épocas diferenciadas. Então, hoje, se nós, pais, avós, tios, cometemos qualquer atitude, o jovem hoje vai falar, pisou na bola. Pisou na bola feio. E aí a gente tem que se adequar ao novo momento para não impor pela violência, e a violência não é só física, não, tem a violência moral também. Né? Se impor pela violência de cala a boca que eu sei o que eu tenho que fazer e você faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Essa visão, que já é arcaica, mas que nós fomos criados assim, era necessário mudar, era necessário trazer o sentimento de respeito. A minha geração, eu fui criado primeiro a temer meu pai. Depois, eu fui obrigado a receber a imposição do respeito a ele. Só depois que eu, adulto, que eu fui compreender meu pai. Então, esse sentimento de reprimenda ele é um resultado de muitas existências, que nós estamos nos libertando com a atual geração. Que nem aconteceu comigo, de meu neto mais novo, hoje está com 10 anos, na época ele estava com 5, ele falou, vou senta aqui que eu tenho um assunto sério para tratar com você. E eu falei, vou sentar, né? Porque na altura dos 5 anos dele deve ser muito sério. Sabe? E ele foi falar para mim de um desenho que ele estava vendo que era muito importante, que eu tinha que ver para eu aprender alguma coisa boa. Como é que eu ia falar assim com meu avô, com a minha avó, com meu pai? Não ia.
Não tinha esse campo de liberdade para isso, mas é sinal da evolução, porque as gerações se sucedem, e graças a Deus, porque o homem é o único ser que faz a mesma coisa querendo resultado diferente. E essa geração que está chegando, Mário, vem mostrar para a gente que é preciso mudar. É preciso mudar. Desculpa aí que eu estou anotando um monte de coisa aqui, então não dá para fazer as duas coisas. A gente não tem mais perguntas, ninguém mais quer perguntar. Eu não vou perguntar, porque se eu pergunto, a minha esposa fala que é só eu que pergunto. Ela está já olhando feio para mim aqui. É o que o senhor faz, é o senso crítico, entendeu? Que as esposas têm e a gente ainda não, né? Então. Evalda, Oi, Adriana. Fala, meu amor. Olha, não sei se comporta a pergunta que eu vou fazer, mas eu queria ver se você poderia falar um pouquinho, já que o assunto é pai e honrar pai e mãe, né? Se você poderia falar um pouquinho sobre a responsabilidade também que exerce o pai sobre os filhos na educação. Porque nós estamos estudando, ou seja, vamos estudar no sábado a pergunta 208 do Livro dos Espíritos. E eu tenho lido muito sobre isso, onde o Kardec pergunta exatamente, né, se o espírito dos pais exerce influência sobre os filhos desde o nascimento. E diz que sim, até mesmo se falhar, os pais são culpados. Então, não sei se está dentro do contexto de tudo, né, daí do que você está falando, se você puder me ajudar. Tem duas questões que a gente pode levantar. Uma é um exemplo da biografia de Chico Xavier, que uma senhora chegou perto dele e falou: Chico, eu estou com muita dificuldade com o meu neto. E você conhece a nossa história, Chico. O meu neto, os pais dele desencarnaram no acidente de carro, ele tinha 5 anos de idade, e eu que criei, levei para a evangelização, levei para a mocidade espírita, mas agora meu neto não me ouve mais, não me atende mais. E o Chico perguntou: qual a idade do neto hoje? E ela falou: está com 23 anos. Aí o Chico falou assim: a senhora não pode viver a vida do seu neto, nem o seu neto vai viver a sua vida. O que a senhora tinha que dar para o seu neto, a senhora deu na infância e na juventude dele. Agora, o trajeto dele é dele, com os benefícios ou as responsabilidades das ações dele. Então, a questão da responsabilidade, um pai e uma mãe nunca deixa de ter responsabilidade pelo filho, mesmo no plano espiritual, e a gente tem inúmeros exemplos disso. As responsabilidades são perenes. Por quê? Porque ela deve ser baseada no amor. O que nós não podemos é, como está lá na lei de Moisés, que na lei de Moisés, não, no primeiro mandamento, no texto completo do primeiro mandamento, é que Deus pune os pais na segunda e terceira geração. Ou seja, podemos reencarnar como nossos netos e bisnetos, para que nós possamos remodelar as nossas atitudes que foram perniciosas em relação aos nossos filhos. As responsabilidades existem, mas quando os espíritos falam dessa responsabilidade, é na fase infantil e na juventude. Não é pela palavra, é pelo exemplo. Porque não diz educação que a palavra esclarece, mas só o exemplo arrasta. Então, a nossa responsabilidade é nesse sentido, de dar bons exemplos para os filhos. Garotão bonito aí do Rodrigo. Obrigada. Olha, isso é bom, porque ele nunca assiste palestra, hein? É mesmo? É. Olha só a minha responsabilidade. A Marise da GECAL, ela disse que quer que você faça uma palestra na casa dela. Então, ela vai fazer uma pergunta para a gente hoje, né? Fala, Marisa. A Marisa manda, ela não pede, não. Tá sem som, Marisa. Não tenho nenhuma pergunta, Evaldo. Eu estou assim, adorando, me deliciando com o que você está colocando. E eu quero sim, tá? Tá bom. Mais pra gente. Obrigado, amiga. Estou amando, muito bom. Obrigadão. Obrigado, Lídia. Bom, não tem mais perguntas.
Então, eu sou tímido. Você quer fazer um fechamento, alguma consideração? Aí eu posso fazer a prece, então. Eu primeiro, lógico, sempre agradecer o carinho de todos, né, que a gente sempre recebe. E eu estava conversando antes de começar, tanto com o Babler e com a Beth, que eu tenho um canal no YouTube, né, Valdo Raio Oliveira, já tem há muito tempo. E eu sempre achei que se eu falasse do canal, eu estava me autopromovendo. E é lógico que é uma visão errada, porque a nossa responsabilidade é divulgar a doutrina espírita, que é o Consolador prometido. Nesse momento que a gente vive de tantas dores, tantos sofrimentos, sabe, você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, e ler sobre o Cristo Consolador, não que as dores deixarão de existir, que o sofrimento vai sumir, não, mas a gente sente que a gente tem o amparo da figura amorosa de Jesus, do olhar tão envolvente de Maria de Nazaré, tantos benfeitores espirituais que estão sempre com os braços, as mãos estendidas para nos acolher e nos ajudar na nossa jornada. Então, quem tiver um pouquinho de paciência, quiser dar uma passadinha lá no canal, sabe? Aí eu vou falar igual o Felipe já me ensinou isso várias vezes, eu nunca fiz, né, Felipe? É clicar lá no joinha e apertar e clicar no sininho. Porque quanto mais pessoas tomarem conhecimento desse evangelho, não é do Evaldo, é do evangelho de Jesus, nós estaremos fazendo aquilo que Emmanuel nos propõe. Que Emmanuel fala para a gente que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. E também, copiando o que Paulo de Tarso fala na carta aos Coríntios, ele diz: ai de mim se eu não falar do evangelho. É assim que eu me sinto. Eu preciso falar do evangelho. Porque de tanto eu falar, um dia eu vou entronizar esse evangelho no meu coração e vou sair praticando o bem a todos que estiverem ao meu alcance. Muito obrigado, Babler. Muito obrigado, Elisa. Evaldo, passa para a gente o link do seu canal, a gente coloca também lá no vídeo do nosso grupo, para os nossos integrantes poderem acessar. Tá bom, passo sim, irmão, passo sim. Bom, então vamos encerrando, agradecendo aí profundamente a presença, né, dos nossos amigos, os amigos encarnados, os desencarnados, aqueles que vão aí também escutar essa palestra num outro momento, toda a espiritualidade que a gente tem certeza que estão nos dando esse apoio, sempre de proteção, de ajuda, de intuição, e principalmente ao Evaldo, que trouxe essa palestra fantástica para a gente. Então vamos aí... fechando os nossos olhos para quem quiser, mas trazendo nossa consciência para dentro de nós mesmos, sentindo aí que, além de seres encarnados, nós somos espíritos, principalmente, e que dentro dessa nossa consciência de espírito, através de que nós somos o que nós pensamos, o que nós gostamos, o que nós externamos, vamos trazer do nosso mais profundo ser esse sentimento de agradecimento primeiro, e de amor, de esperança, que esse sentimento, junto com as informações que nós recebemos da palestra hoje, das pessoas que fizeram as perguntas, das intuições que nós recebemos quando as palavras foram professadas, que todas essas palavras, essas informações se transformem em vibrações, que elas se estendam por todo o nosso planeta, que atravessam um período aí de oportunidade, que essas vibrações possam nos trazer, além de uma consciência saudável, a paz do nosso mestre, né? E que nós sejamos abençoados pelo nosso Pai, para que nós possamos aí ter uma boa semana, e que nós possamos ser felizes, que o nosso Pai não deseja nada mais de nós, a nossa felicidade e a nossa paz. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Beijo.